selvagens. Eu sou Hades e eu deveria trazer equilíbrio à força, não jogá-la nas trevas. Mas foi o que eu decidi fazer. E hoje eu tô aqui acompanhada pelos nossos queridíssimos... o Godael. E se você gosta de balanceamento, pega nos meus dados e balança. E também por ele... Fala galera, Diabo Selvagem aqui, mais uma vez. E se o capeta aparecer, nós reza uma Ave Maria. Se a reza não adiantar, nós dispara na polia. E se as pernas endurecer, nós enfrenta ele na briga. E rapaz... Então hoje a gente está aqui reunido para dar nossos 2 centavos e pitacaria, como os melhores episódios possíveis desse cast, para falar sobre um tema que assola a comunidade desde que Savage Worlds é Savage Worlds. Então a gente vai falar sobre equilibrar encontros selvagens. É necessário? Não é necessário? É possível? Não é possível? Conversaremos sobre isso assim que a música subir, descer e a gente já volta. Então a gente começa esse episódio, já vamos puxar assim na lata, opinião crua e sincera, antes de puxar referência, antes de puxar qualquer coisa, seus 2 centavos. E aí, guys, dá pra equilibrar os encontros em Savage? Como que vocês lidam com isso em mesa? Bom, dá pra equilibrar encontros selvagens? Dá. Com certeza dá. É necessário? Entramos num grande depende. Afinal de contas, o lema do sistema é rápido, divertido e o principal de tudo, furioso. A questão maior é que a ideia de equilíbrio e balanceamento vem do D&D, né? Com o negócio de CR, e aí você calcula o CR lá para 4 personagens, nível 3, não sei o que. Esse tipo de balanceamento não dá para fazer em Savage Worlds. Porém, eu acredito que dá sim para você ter ali uma ideia se o encontro vai ser muito desafiador, se vai ser muito fácil. Dá para ter essa ideia, assim, dá para ter uma margem entre ser muito fácil, ser muito difícil, mas, como o sistema é furioso, pode ser que isso tudo vá por água abaixo, que o encontro com um Goblin seja mortal e o encontro com o Big Boss, um dragão, seja rápido. É imprevisível, mas assim, dá pra ter uma noção do quão difícil vai ser. Eu sou obrigada a concordar, e até porque o que a galera que fala que dá pra equilibrar um combate ou um encontro de RPG não leva em consideração é a dádiva que os jogadores têm de rolar mal, né? Ou o narrador também tem isso. Porque sempre tem alguém, um dos lados da mesa sempre vai estar rolando muito mal. Então, porque você leva em consideração a estatística e o número médio dos dados, irmão. Se RPG, esquece, é RPG, tá ligado? Se os dados não fossem caóticos, o jogador não seria supersticioso com a cor dos dados. Começa por aí. E eu acho que, além de tudo, a galera tá levando muito em consideração quando fala de equilíbrio de encontro. Na verdade, a pauta original era equilíbrio de combate, né? Eu trouxe pra encontro porque eu sou caótica, eu sou dessas. Acerta a indignação! A galera, quando fala de equilíbrio em RPG, eles estão pensando muito por um aspecto de... mas porque os seus jogadores têm que ter a chance de derrotar o inimigo. E eu jogo assim a polêmica. Será que eles têm mesmo? Depende do tipo de jogador que você tem na mesa, depende da campanha que você tá jogando. E eu acho que, voltando, né, pro D&D Pathfinder, que tem esse conceito de balanceamento, na verdade, esse balanceamento é uma previsibilidade. Porque, de acordo com as estatísticas ali, o dano dos personagens em média nível 3, a quantidade de pontos de vida que se tem, você sabe que um Goblin ou um Orc em um ataque não vai matar aquele guerreiro nível 3. Você sabe que se tudo der errado, aquele guerreiro tem 4 rodadas de vida naquele combate. E aí nessas 4 rodadas, o grupo consegue ter 12 ações, que não sei o quê. Tem uma matemática por trás do CR que dá essa previsibilidade dos encontros. E o D&D, como é um jogo de atrito, né, que você vai desgastando e queimando recursos dos personagens jogadores até chegar o Big Boss, até chegar o encontro final,
é preciso que haja isso para que o encontro final tenha uma dificuldade, porque se os jogadores chegam nesse encontro final com todos os seus recursos, é improvável que eles percam. Então o atrito vai desgastando esses recursos, logo você precisa que esses encontros tenham uma certa previsibilidade do quão ele vai desgastar os jogadores. E já vai totalmente contra o que o Savage Worlds prega, né? Porque primeiro ele não é um jogo de atrito, e segundo, um Goblin com um D4 muito bem rolado pode acabar com a tua vida e dane-se. Exatamente, esse é o meu ponto. O Savage Worlds não é um jogo de atrito. Se você pegar qualquer aventura de D&D e fizer os encontros que tem nele, os personagens de Savage não vão chegar até o final. Eles vão ter que fazer mais descanso, vai ter que parar mais. Eu acho que é meio chato também, mas a chance de alguma coisa dar errado nesse caminho, a previsibilidade de Savage é muito menor do que de D&D. E atrito, por isso que atrito não funciona. Mas em compensação, uma das principais reclamações da comunidade, dos mestres, né, vamos dizer assim, de Savage, com a chegada do Savage Pathfinder, eles tentaram trazer esse cálculo, mais ou menos, né, de combate e tudo mais. O que vale para um, vale para o outro. E geralmente os jogadores se dão melhor nisso, porque Extra morre rápido. Você pode matar uma criatura com um golpe, né? Você como jogador, com seu guerreirinho novato ali, nível 1, acabou de fazer ficha, você pode matar um Goblin em um único golpe. Coisa que no Pathfinder e no D&D você não consegue. Então a principal reclamação da comunidade é: os meus inimigos não duram tanto. Então, cara, simples. Bota a carta selvagem? Não é nem questão de alterar a carta por a carta selvagem, que senão fica muito maçante, fugindo da proposta do Savage, que é o rápido. Cara, triplica o número de NPCs. Você vai ter uma carta selvagem, mas ele vira e fala assim: uma carta selvagem e 3 extras para cada jogador. Sim. Cara, coloca para 4 extras, coloca 5 extras, entendeu? Onde, de uma forma dinâmica e rápida, que você tem vantagens como varredura, você tem ataques múltiplos no próprio sistema, você vai desgastar o personagem ali com N estratégias, entendeu? E além disso, eu acho essa lógica interessante de colocar mais extras, porque você pode usar hordas, você pode modular a dificuldade do teu combate a depender de como teus jogadores estão rolando naquele dia. Eram 4 extras e eles mataram os 4 assim rapidão. Nossa, que coisa, né? Tipo, o Big Bag da mesa sumona mais uma horda de minions. E aí tu dificulta um pouco mais o combate. Sim. Se eles estão rolando muito mal e tu tinha planejado 2 hordas ou 2 encontros seguidos, tu cancela o segundo. Exato. Tu puxa o freio de mão. Eu acho que modular tem que ser de uma forma mais narrativa, assim. Não tão mecânica. Exatamente, e eu já vi uma discussão sobre os encontros, mas essa pessoa tava falando de D&D, Pathfinder e tal, mas ser por turnos, exatamente como vocês falaram, você não colocar os 10 extras de uma vez só, coloca 4, e aí os outros 6 foram alertados depois e vai demorar 2 rodadas para chegar, ou os outros 6 está sendo invocado agora, ou os outros 6 estavam dormindo, seja lá o que desculpa for. Mas não bota 10 de vez, bota 4, depois 3, depois 3. Ou então 4, depois 6. Enfim, divide, porque aí, se tiver muito difícil, pode ser que eles não apareçam, se perderam no caminho. Se tiver muito fácil, eles chegaram mais rápido. Então, te permite dar essa equilibrada ali na hora, sem precisar rolar atrás do escudo e mentir resultado de dados. Na boquinha aqui, ó. Só vou deixar você zoeiro. Mas de graça assim, Godel? Só de graça, deixando aí. De graça? Tá bom, então. Farpas! Mas é porque eu falei isso, é porque rolar atrás do escudo, uma das desculpas é exatamente isso, né? Ah, não era pra ser tão difícil esse encontro, mas acabou que os dados explodiram. Enfim, essa forma que você falou, Eds, é uma possibilidade que não precisa desses outros artifícios. Pra quem não entendeu a trocação de farpa, volta no episódio de Escudos de Narrador São Polêmicos, que vocês vão ver eu e o Godael quase saindo no tapa, tá, guys? Basicamente, é um episódio divertido, diga-se de passagem.
E não necessariamente eu concordo com tudo que eu disse naquele episódio também, mas eu vou bater o pé até o fim dos tempos só pra irritar o Godael. Mas aí, a gente puxa um pouquinho pra minha sardinha, né? Que é sempre o mundo das trevas. E por que eu optei por a gente encher o saco, precisa de a gente trocar o nome do Equilibrando Combates pra Equilibrando Encontros Selvagens? Eu sinto que a galera, principalmente quando vem de um background muito D&D, que já vem fazendo essas perguntas, já vem D&D e Pathfinder principalmente, eles chegam muito com essa noção de que todo encontro precisa ser um combate, e por isso todo combate precisa ser equilibrado pra não ficar nem fácil demais, nem difícil demais pros jogadores. E aí eu jogo de volta aquela pergunta lá do começo. Os encontros, dá pra fazer? Não é a proposta do Savage? Não é, porque o Savage ele tem uma proposta diferente do D&D. Mas será que é interessante que o combate ele seja necessariamente equilibrado num sentido de tipo, os jogadores não achem ele nem fácil e nem absurdamente difícil? Porque eu sou o tipo de narradora que às vezes eu vou jogar um problema na tua frente que se você tentar bater no problema, você vai perder. Porque nem todo problema é para ser resolvido de imediato, ainda mais se você tá jogando uma campanha. Então eu venho do mundo das trevas, que eu não sei se vocês sabem, mas assim, a ficha de Caim existe no mundo das trevas. Meu Deus! O que está escrito na ficha de Caim? You fucking lose. Eu achava que era meme. Eu não sei se ela é oficial ou não, mas existe a ficha de Caim. E o que tá escrito na ficha de Caim é You fucking lose. Se você tentar... Primeiro que tá errado teu narrador botar Caim numa mesa. Já começa por aí. Mas se acontece e teus jogadores tentam bater em Caim, irmão, você foi obliterado da existência. Nem tudo se resolve no tapa. O que vocês acham sobre isso? Dessa mania de achar que todo combate tem que ser equilibrado e que dá pra resolver tudo no tapa? Eu acho que é uma cultura que vem do D20. De que você sabe que se botou algo na frente, bate. Se você tem um martelo, tudo é um prego. E a maioria dos sistemas lhe dá apenas recursos para lidar com pregos. Tudo que você tem é martelo. A sua ficha é toda voltada pro combate. Logo seus recursos... Tudo é prego. Tudo é prego, você vai dar martelada em tudo. Já o Savage e o Mundo das Trevas e vários outros sistemas lhe dão ferramentas para você resolver as coisas de outra forma, não necessariamente do combate. O Savage, ainda assim, com os ferimentos, com o aparar, com a resistência, ainda tem um foco no combate, mas não é tão... fechado, tão exclusivo para combate. Você tem outras formas de resolver os problemas e o jogo lhe oferece mecânicas para o narrador, ferramentas para não ser só como combate, né? Como tarefa dramática, encontro rápido, perseguição e conflito social, batalha em massa, enfim, uma variedade de coisas que não precisa ser só combate. As próprias regras de cap de dano, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que a gente vai puxar um pouco mais sobre as regras do Savage para isso. Essa questão do equilíbrio de combate, etc e tal, vem por duas, como foi falado, é aquela questão é a galera das antigas que vem do famoso Dungeon Crawl, né? A galera que vai entrar na dungeon, vai bater em tudo quanto é bicho que tiver ali dentro. Por quê? Porque sim, a gente tá ali pra entrar, bater nos bichos, pegar o tesouro e dar linha. E você também tem a questão que vem do D20, que é o famoso controle de recursos, né? Que é quantas ações um personagem pode ter por turno, né? Que no D20 você tá muito... D&D, não sei Pathfinder. Pathfinder eu sei que ele muda um pouco diferente, mas por exemplo, o D&D, que é o mais famoso, o que você pode fazer num turno? Você pode ter uma ação bônus e uma reação, além da ação de movimento, né? Então você tem 3 ações condicionadas. A reação só pode ser feita de acordo com uma ação que vier de alguma outra pessoa, seja aliado ou inimigo. Uma ação bônus, que a habilidade ou a magia tem que ter essa condição de ação bônus, e a ação padrão. Você está muito limitado. Seus movimentos são muito limitados a essas condições. Savage não. Cara, você tem 3 ações. O que você faz com elas? Exato.
Exatamente. Então, isso vale também pros NPCs. Mesmo sendo um extra que no primeiro tapa vai morrer, mano, esse maluco tem 3 ações. Ele pode te dar 3 facadas num turno, não é só eu ataco. Não, eu vou te atacar 3 vezes. Ou então pior, eu vou xingar a tua mãe, você vai ficar abalado e eu vou te dar uma facada. Com isso, eu não preciso pegar eu não preciso pegar sua resistência, mais uma ampliação pra te dar dano. Xingar tua mãe foi tão efetivo que só encostar a faca já te deu dano. Você entende esse rolê? Então assim, a forma de equilíbrio pro Savage, ele vem muito do... Você tem muita liberdade. Mesmo tendo poucas perícias sociais, mesmo você tendo perícia, uma quantidade relevante de perícias de intelecto, né, de astúcia, todas elas são úteis no combate, todas elas são úteis no encontro. Então, você como narrador pode ter que forçar os seus jogadores a passar num teste de astúcia ou de alguma... Forçar, tem que passar por isso. Para você causar dano no inimigo, para você derrotar ele, você tem que passar por outra situação de astúcia e de inteligência. Um bom exemplo disso, de que nem tudo é resolvido na porrada, eu pegando de outras mídias, né, não só RPG, foi nos quadrinhos do Homem-Aranha, recentemente, que basicamente o Carnificina se cansou do Cletus Cassidy falando que ele é um hospedeiro fraco. Ele encontra um novo hospedeiro. Quem? Norman Osborn. Ouch. E eis que surge o Duende Vermelho. Foi necessário o Justiceiro, o Homem-Aranha, o Agente Venom, o Anti-Venom e o próprio Peter Parker pra resolver esse BO. Pra resolver esse BO. Eles foram pra cima na porrada. O Duende Vermelho tacou o zaralho em todo mundo. Como que foi vencido esse combate? O Homem-Aranha apelou pro ego do Norman Osborn. Ele não resolveu na porrada. Ele apelou pro ego do Duende Verde, do tipo, porra, você vai deixar esse cara me matar? Não era você que prometeu que ia me matar? Vai usar astúcia, né? Foi na astúcia. E nisso, ele usou astúcia. Ele usou um taunt ali. Ele usou trazendo pra Savage, ele usou um provocar. A briga acabou ali. O Duende Vermelho deu linha. Então, nem tudo foi resolvido na porrada. Eu acho fascinante isso, porque até a própria analogia que o Godael usou é uma que eu uso muito pra elogiar Savage Worlds, né? Porque ele fala que, tipo, quando tua ficha é um martelo, tudo que aparece na tua frente é prego. Eu uso muito essa analogia pra definir o Savage, porque eu gosto tanto de Savage Worlds, que o Savage Worlds ele é uma caixa de ferramenta perfeita. Tem tudo que você precisa ali pra resolver todo e qualquer tipo de situação. Assim, se você quiser usar o martelo pra resolver tudo, dá pra fazer. Mas você tem ferramentas muito mais eficientes pra resolver qualquer coisa. E eu acho que é por isso que os encontros do Savage, mesmo os encontros de combate, eles acabam sendo tão fascinantes pra mim. Porque eu achava que eu não gostava de combate, tá ligado? Eu simplesmente achava que eu não gostava de combate porque é histórico de Mundo das Trevas. Até o primeiro combate de Savage Worlds. Ítalo chamou quase como Raul aí. Nossa senhora. Porque eu achava que eu não gostava de combate até meu primeiro combate no Savage Worlds. Aí eu virei e falei, uou, pera, dá pro combate ser legal assim? Porque eu não gosto de combate de atrito, cara. Que é literalmente eu bato. E quem bate mais forte, quem acerta mais leva, sabe? Nunca gostei. Então eu acho que é uma analogia muito funcional, a da caixa de ferramentas e a do martelo. E acho que, tipo, o Savage, ele traz uma série de regras que até pra fazer esse balanceamento, entre aspas, fica interessante até na gestão de recurso. Porque a gente tava falando aqui de gestão de recurso e o Savage, ele tem, tipo, ele pula a absorção, né? Você tem o aparato, você tem a resistência e alguns outros sistemas ainda tem uma rolagem de absorção em cima. O Savage não, é tipo, você só vai rolar absorção se você gastar um Bené pra rolar teu vigor, ponto. E é aquilo, né? Da mesma forma que o jogador pode fazer, o narrador pode fazer. E isso traz uma... Eu não diria que é um equilíbrio, mas eu diria que é uma equidade na mesa. De dizer que o narrador e o jogador podem tanto quanto, sabe? Exato. Sim, e
Eu fui anotando aqui alguns pontos que vocês falaram, que eu vou falar de trás pra frente. Não. Isso que você falou dos recursos, a gente vai gravar um episódio falando especificamente de Bennies, mas eu já vi muita gente comentando que no Savage Worlds o verdadeiro ponto de vida, entre aspas, são os Bennies. Às vezes o personagem, vamos dizer, está entrando numa dungeon, está em algum conflito, está em uma tarefa dramática, é muito mais amedrontador e perigoso você entrar em um conflito sem Benny nenhum do que com 2 ferimentos, por exemplo. Então, quando você fica sem Benny nenhum, mesmo estando com nenhum ferimento, é mais perigoso você engajar em algum conflito, em alguma coisa que pode botar a vida do personagem em risco, do que se você tiver 5 Bennies, mas tem 2 ferimentos, por exemplo. Você se sente mais capaz. E quanto ao negócio de combate, né, os pontos de vida ali de atrito e tal, no Savage Worlds é mais difícil de equilibrar esses encontros porque é por saltos, né, por etapas. Enquanto no D&D e outros sistemas que usam pontos de vida é meio que uma ladeira, vamos dizer, é mais contínuo o que acontece a cada rodada. Você levou 5 de dano, você levou 8, você levou 7, você levou 4. Meio que se você distribuir, você tem que uma continuidade ali e uma previsibilidade. E no Savage Worlds, não. Você pode levar nada de dano, 2 ferimentos. Nada de dano, 3 ferimentos, caiu. Então, nada de dano incapacitado, exato. De uma vez só. Pode tomar de uma vez só, exato. Então tem esse negócio aí de, tipo, e você tomar o primeiro, tomar o segundo, você começa a errar mais, porque você vai ter penalidade nas suas rolagens, né? Então é a famosa espiral da morte. Você toma o primeiro, toma o segundo, é melhor fugir. Eu acho muito coerente, inclusive, tá? Eu Sim. me incomodo muito com sistemas que tem essa questão de tipo, tá tudo bem, eu ainda tenho 1 ponto de vida. Não! Você só tem 1 ponto de vida, cara. Era pra você estar tomando algum tipo de penalidade por isso. Exato, mas, né, o problema disso é que, assim, o problema não. O caso é que os combates ficam rápido, porque depois você toma 2 ferimentos, você quer fugir dali, ou acabar logo, ou gasta tudo que você tem. Tu gasta tudo que tu tem, tu vai num all-in, ou tu vai num tipo, I fold, tá ligado? Eu tô fora. Exato. Assim, utilizando esses mesmos termos, eu diria que os D20s, eles são uma espiral bem lenta de morte, né, que você tá pleno, enquanto você tiver 1 ponto de vida, você tá pleno. Você pode fazer qualquer coisa sem dificuldade nenhuma. E a espiral é lenta. Mas você vai descendo, você vai sentindo, não, beleza, tá acabando meus pontos de vida, mas você vai. Savage Worlds não. Savage Worlds não é uma espiral de morte, é um capote. É tipo é um capote. É do primeiro. A terra plana capota, irmão. Exatamente. Tipo, você não vai descendo escadas até a morte. Não, você pula do 3º pro 1º andar sem bug jump via wireless, velho. Bug jump wireless. Perfeita definição. Entendeu? Assim, você pode simplesmente, eu tô tancando, de repente vem um goblin com uma faquinha e me matar, do que ao contrário de D&D, que ele vai vir com uma faquinha, você tá limitado ali a, tipo, modificador de força mais, sei lá, 2d6 de dano, que as armas têm seu próprio dano. Acabou. Aí eu beleza, 12. Ele vai me dar 14 de dano. Eu tenho 100 pontos de vida. Beleza, cara, eu vou aguentar mais 300 facadas. Savage Worlds, não. Savage Worlds é assim, ele vai me dar uma facada. Ele me tirou 5 ampliações. Cara, é a morte instantânea. Sim, isso é possível de acontecer. E aí, a gente já começa a trazer... Acho que seria legal a gente trazer alguns exemplos de mecânica de jogo. Eu tenho outros 2 pontos que foi falado antes da gente ir para as mecânicas. Em crise, vamos. Toca. Esse foi um. Eu vou falar rápido. O outro é das perícias. Que, assim, o Savage Worlds, no módulo básico, tem para mais de 30 perícias. Se você contar o de soltar magia, só 4 perícias que você dá dano dessas 30 mais. Que é atletismo, né? Se você arremessar alguma coisa, atirar, lutar. E a perícia de soltar magia, se você tiver. Todas as outras, mais de 20 delas são ou astúcia ou espírito. Então, isso é para reforçar o ponto da Hades de que a caixa de ferramenta do Savage é muito mais ampla. Eu sei que as perícias do D&D tem muito mais do que só lutar. Nem tem perícia de lutar em D&D, né?
Não, é o D20 mais modificador de X, agilidade ou força. Mas elas não são muito aplicáveis em combate. O sistema não lhe dá a possibilidade. Todo o avanço que você tem, a maioria das vezes é algo relacionado a combate. Você tem direito a mais um ataque, você aumenta o seu movimento, você aumenta o seu dano e não sei lá mais que diabo dá. Agora, para vantagens, de fato, tem muito mais vantagens de combate do que vantagens de sociais, por exemplo. Mas ainda assim, você tem vantagens sociais. Enquanto em outras, as traits, as feats, eu nem sei como é em português. As feats são feats. As feats são basicamente só combate. O Savage Wars ainda tem uma distribuição de outras coisas, de liderança, de profissionais. Exato. Xingar a mãe da galera em área, né? Você Exatamente. xingar um maluco. Você xingar a mãe da galera em área. Dano psicológico em área. Eu sou obrigada a concordar com isso, mas ainda assim eu acho que as perícias de astúcia sociais, elas precisam de um cuidado um pouco maior, porque elas ainda se misturam muito. Eu acho que as perícias de astúcia, elas se misturam mais ao combate. Eu acho que tem uma carência de perícias sociais. Porque você tem o quê? Persuasão e intimidação. E provocar, né? E performance. E performance. Ponto. Você tem muito pouco. Manha saiu nessa última edição, né? Ela virou persuasão. Manha virou vantagem. Manha Certo. virou vantagem. Perceber, eu ainda diria que conta como social, porque você tem que perceber para reagir, mas ainda assim, de novo, aquela coisa do background, né? Eu venho de mundo das trevas, que tem expressão, lábia, manipulação, entendeu? Tem 1 milhão de atributos e habilidades diferentes que elas se diferenciam umas das outras. Então eu sinto, quando eu estou narrando, que às vezes o meu jogador ele olha em ficha e fala: mas eu não tenho como convencer, tipo, como fazer tal coisa. Tipo, não, isso é uma rolagem de persuadir. Aí a pessoa olha pra minha cara e fala: mas não faz sentido, porque eu tô tentando. Eu tô tentando, tipo, empatizar com essa pessoa e ser honesta com ela. Continua sendo persuadir, tá ligado? Exato. Você estando mentindo ou você estando falando a verdade é uma rolagem de persuasão. Por isso que eu digo que elas se misturam um pouco, mas isso não é pauta pra esse episódio, isso é pauta pra outro episódio futuro. Exato. Aqui estamos falando de equilíbrio. Não, a gente tá falando de encontros. Equilíbrio nos encontros. Encontro com Fátima Bernardes. E o meu último ponto é sobre o que é o jogo em si. Por exemplo, as primeiras versões de D&D, as primeiras edições, não era sobre matar monstros, era sobre coletar tesouro. Os monstros só estavam no caminho para você chegar ao tesouro. Tanto que a experiência era por tesouro. Você ganhava nível nas primeiras versões dos RPG de D&D coletando tesouro. Então, a dificuldade era meio que assim, o que é que eu preciso fazer para evitar o combate? Porque era muito mais mortal também. Então não tinha essa preocupação que é equilíbrio. Tinha também a ideia de exploração. Então às vezes você chegou num lugar que não era para você estar lá tão cedo, mas você foi. Então a expectativa de que você vai bater em tudo que tem pela frente só vem mais tarde, da terceira, quarta, quinta edição de D&D, quando a experiência passa a ser por monstro, não por tesouro. Os monstros dão experiência agora. E aí o jogo passa a ser, ao invés de coletar tesouro, o jogo passa a ser matar monstros. E aí precisa ter um equilíbrio agora. Isso, inclusive, gera algumas contradições de personagens, porque eu acho muito engraçado que meu grupo de amigos tentou jogar uma mesa de Pathfinder. Eu não estava, porque eu não sou obrigada, não sou paga pra isso. Mas o Luiz estava jogando de Ranger, e aí o grupo chegou uma hora que estava ficando puto, porque eles estavam avançando por uma floresta, e ele estava ativamente evitando os perigos. Que é a porcaria da função de um Ranger, né? A função do Ranger não é encontrar um grupo de criaturas para você bater. Você viu que tem rastros de uma matilha de lobos? Tu vai pro outro lado. Tu não tem por que avançar em cima daquilo. E aí o grupo começou tipo, não, mas como que a gente vai ganhar XP desse jeito? Ele virou, não é problema meu. Meu trabalho aqui é evitar confusão. Exato.
E aí veio também a questão de MMOs, né? Que a maioria dos MMOs, pelo menos há uns anos atrás, na época que eu jogava, você ganhava experiência matando um monstro. Então sempre teve essa ideia de tipo, porque se você botar um monstro muito forte de início, a galera não vai saber, tipo, não vai passar de nível, porque não vai conseguir confrontar. Tem que começar com Poring. Exato. Só que Savage Worlds não é um jogo sobre matar monstros. É um jogo de aventura, é um jogo pulp e fazer coisas. Adestrar eles, não, brincadeira. Olha, eu faço isso em várias mesas. Mano, você quer. Eu sou muito aquele meme do tipo garotas jogando RPG, do tipo, aí aparece um lobo, beleza, eu quero adestrar ele. Tipo, você não pode, foda-se, eu quero adestrar o lobo, agora ele é meu mascote. Pois é, e ele lhe dá ferramentas pra isso, né? Exato. O ponto todo Savage Worlds não é sobre matar monstros, mas a gente já está adestrado, falando de adestrar e cuidar, adestrado a bater em tudo que vê pela frente. E aí, se o jogo não for dessa forma, eu acho que o narrador e o grupo tem que estar alinhado, falar, galera, olha, aqui não é esperado que vocês batam em tudo que vocês veem pela frente, porque não é sobre equilíbrio. Façam outras formas, evitem, fiquem mais fortes, depois volte, enfim. Se tá na frente, não necessariamente você pode bater. Considerando essa frase sua, a gente pode entrar até nesse próximo tópico, que é o das mecânicas. Eu costumo dar esse aviso sempre que eu vou narrar, que é assim, olha, cada encontro que eu bolo, ele pode ser resolvido de 3, 4 formas diferentes. Se pá, tá ligado? Tipo, eu pensei em pelo menos 2. Mas se vocês forem criativos, vocês conseguem resolver de outras formas. E nem tudo que tá na sua frente vai cair se você bater. Eu acho que é um aviso que ele é muito importante. Porque é também da cultura de que o narrador está contra os jogadores. E aí, se você botou um dragão atacando a cidade na primeira cena, com todo mundo novato, sem nenhum avanço, o narrador quer matar todo mundo, porque ninguém aqui vai matar um dragão. Então, tem essa cultura ainda de que, essa ideia de que o narrador está contra os jogadores, e isso dificulta a gente, como narrador, fazer uns negócios meio loucos. Um exército de orc invadiu a cidade, pegue suas coisas e fuja. A gente não vai conseguir matar o exército de orc. Não é pra matar. Não é mesmo. Inclusive, parênteses, vou fazer um plug de outra dupla de episódios maravilhosos desse podcast que vos fala, que são os episódios sobre o papel do narrador em RPGs antigos e clássicos e em RPGs modernos, tá? Esses 2 episódios também são chuchuzinho, vão lá escutar. Não, são mesmo. Então a gente consegue já entrar pra parte das mecânicas. E aí eu já sou obrigada a puxar uma história que eu já contei no Savage Cast, mas não sou eu se eu não repito a história nesse cast. É só o que eu tenho a declarar. Tá na hora de jogar mais pra trazer história nova. Mas assim, eu jogo até bastante, mas a galera tá me devendo histórias mais épicas, tá? É só isso que eu tenho a dizer. Melhorem, pessoas, melhorem. Mas enfim. É porque são algumas histórias anedóticas que elas fazem muito sentido sobre o que é Savage e nesse aspecto em particular eu acho ela muito relevante, porque em vários episódios eu mencionei porque é uma história relevante, que foi uma situação em que a gente estava jogando uma mini campanha que o Luiz estava narrando, e aí a vilã dele apareceu, a grande vilã final, tá ligado? A gente já tinha jogado algumas sessões, já tinha ganhado XP, a gente já estava preparado para esse combate, então já era um combate de fato para acontecer. E aí o caos do Savage Worlds ele acontece, né? O Luiz começou a explicar o plano, e aí eu virei pra cara dele e falei, isso é literalmente um monólogo de vilão, cara. Eu quero direito a um ataque gratuito. Aí ele, não, que não sei o que, não sei o que. Aí eu reclamei, porque a gente vive fazendo isso com ele, né? Que é aquela carta do Savage, que é do ataque, tipo, do vilão perder o turno fazendo monólogo. Vilanoso, verborragia vilanesca. Isso, eu amo essa carta. Ele fica puto porque essa carta sempre sai na minha mão. E aí, como a gente já tinha esse background, eu virei e falei, não, você tá fazendo um monólogo de vilão. Eu quero meu ataque gratuito. Aí ele, tá bom então.
Aí eu puxei a minha espingarda, e era uma maga, né? Então, assim, ela era uma arquimaga poderosíssima, com vários minions, então era pra dar um baita trabalho. E aí eu puxei a minha espingarda e dei 46 de dano nela. Meu Deus. Ele ficou me olhando assim, ele ficou bravo. Ele ficou ativamente bravo. Foi a única vez que eu vi ele como narrador ficar bravo. Aí eu respiro fundo e tipo, tá, olha, como jogadora, eu gostaria muito de matar essa maldita num turno só. Dito isso, eu sei que você, como narrador, não vai achar isso divertido. Então o próprio Savage Worlds, ele tem uma regra de ambientação, que é colocar um cap máximo no quanto de dano você dá. Porque você tem as caixinhas de vida. Se você tira mais do que isso, fica impossível tu rolar absorver o suficiente. Então ele traz... Eu não lembro o nome da regra agora, porque eu sou assim. Mas ele... Limite de ferimento. Damage, ou em inglês, damage cap. Exato. Então ele tem literalmente um damage cap de você falar, olha, o máximo de dano que você pode dar é o máximo de vida que a pessoa tem. Aí ele aplicou, e aí eu virei pra ele e falei, mas é aquilo, vale pra você e vale pra gente. A partir do momento que você coloca isso em jogo, que você fala, esta regra de ambientação está sendo utilizada, ela vale pros dois lados. Aí ele, não, perfeito, acho justo. Então ele aplicou a regra e aí ele usou os benês dele de fato pra rolar vigor e a vilã dele saiu machucada, mas nem tanto, ela sobreviveu. Então já começa aí, o Savage ele traz esse tipo de mecânica do tipo, você não vai matar o meu vilão num golpe só se eu não quiser que você mate, ponto. Muito boa o seu exemplo para introduzir essa mecânica. Existem outras, né? Uma delas, inclusive, foi trazida no Pathfinder, que é... Deixa eu lembrar o nome aqui, peraí. A Unstoppable? Isso, que é a Unstoppable, que é o vilão só leva um ferimento por ataque, independente do dano. O máximo que vai levar é um ferimento. E é só pro vilão. Isso não aplica pros personagens. Então, assim, você teve uma campanha épica ali e tal, 10 sessões para chegar no grande vilão e tudo mais, e não quer que seja porque você... para ser mais emocionante, prepara o terreno e o caralho a quatro, e luz e música, e não quer que acabe uma rodada, apesar de que seria sensacional para os jogadores, você pode usar Unstoppable, que aí só vai levar um dano por ataque, ou um ferimento por ataque no máximo. É uma regra que eu achei interessante, eu não conhecia porque eu não me deu trabalho com o Pathfinder, nem o Savage Pathfinder, não me deu trabalho. Mas eu acho que ela tem que ser aplicada como pitadas de sal. Porque... com parcimônia. Muita parcimônia, em doses muito homeopáticas, porque senão corre o risco de virar combate de atrito. Exato. E só uma pequena correção, o compêndio de fantasia traz essa vantagem para os jogadores, mas é uma vantagem, se não me falha a memória, é uma vantagem lendária ou heróica. Não faz é assim sentido. Tem cara de lendária, de lendária. O jogador ele pode ter isso, mas irmão, você vai sofrer pra ter isso. Vai penar até chegar lá, tá ligado? Faz muito sentido. Uma outra coisa que você... Primeiro ponto, acima de tudo isso, os mestres também, se tratando de mecânicas, os mestres eles tentam montar NPCs no Savage Worlds de acordo com a regra de criação de personagem. Normal. Não é necessário. O próprio livro de Savage Worlds ele vira e fala: NPCs não são criados como os personagens. Você tem total liberdade de colocar num extra imparável. Sim. Entendeu? E é um extra novato. Você pode colocar imparável. Você não tem regras de criação. Ah, por que esse personagem aqui ele tem 200 pontos de magia? Porque eu quero. Ele é um NPC, porque ele é meu e porque eu quero. Exato. Exatamente. Outra questão de mecânica. Eu, particularmente, sempre recomendaria ao narrador tomar cuidado para não criar aquele NPC que a sigla é acrônimo para ninguém pode comigo. Mas, às vezes, a campanha exige um NPC ninguém pode comigo. É muito uma questão de cenário. Você vai narrar uma mesa na Terra-média. Você bota o Gandalf. Ele é um NPC ninguém pode comigo. Dane-se. Teve o financiamento dos Sprawlrunners e tudo mais, e saiu uma terceira aventura, né? A Retropunk decidiu criar uma terceira aventura, jogaram no meu colo a responsabilidade, já que eu tinha feito as outras duas. Eu fiz exatamente isso,
A história se baseia em... Vai ter um NPC perseguindo os personagens até determinado ponto, onde ele basicamente... Ele é virtualmente indestrutível, entendeu? Até chegar a determinado ponto, olha... Encontramos uma fraqueza pra ele. A partir dali você pode encarar esse bicho. Até lá, cara, ele é ninguém, pode ir comigo. Ele não foi feito pra você... Primeiro encontro, vamos encarar de frente. Não. Você vai morrer. Eu acho isso fascinante, porque isso acrescenta dimensão pros seus personagens, pros teus Big Bads, tá ligado? Exato. Que é você colocar o teu Big Bad ali e ele tá presente de alguma forma na campanha e os jogadores não encontrarem com ele só no encontro final, no combate final, que é pra eles derrubarem o Big Bad. Eu acho que você precisa, tipo, não obrigatoriamente precisa, mas eu gosto muito de colocar esse confronto de, tipo, vocês se encontram e vocês não são capazes de derrotar o vilão até vocês ficarem B10 o suficiente pra derrubar este vilão. Exato. E o Savage, ele tem regras de flavor fascinantes aí, né? Que eu sou obrigada a trazer também a regra como que é? Fanáticos? Fanáticos, sim. Que é literalmente uma regra em que o primeiro golpe que tu dá no vilão, um minion dele simplesmente se joga na frente e ele não toma o dano, dane-se. Só uma correção, não é o primeiro. Enquanto tiver minion, ele pode fazer isso. Ok. Eu tenho uma anedota com essa história também, que eu provavelmente já contei aqui, mas depois eu conto. Pode falar, Godael. E do que a gente estava falando agora, de que o inimigo, né, o principal antagonista não necessariamente vai morrer de início, ou você não pode confrontar, é um tropo muito, assim, comum em filmes de super-heróis e filmes de fantasia, de que vai lá, enfrenta o inimigo principal, toma uma surra, e Mágica aí vai... de anime. De anime também. Vai e tem que descobrir o ponto fraco, ou então vai e tem que achar a espada flamejante de cabeça pra baixo de um pé só, que tá lá na puta que pariu, e você tem que... Aí é toda uma aventura só pra pegar essa espada pra voltar e atacar aquele NPC do início. Então, tipo, Perfeito. É muito comum isso acontecer em várias mídias aí. E eu acho que faz sentido, porque o RPG, os personagens, eles são os protagonistas, eles são os heróis. E tem coisa mais clássica do que o arco do herói, que é o primeiro confronto, e aí ele falha, e aí ele tem aquele questionamento, e aí ele passa pelo treinamento, ele passa pela superação, e aí ele finalmente derrota aquele clássico vilão. Tudo bem, assim, se você é mais, sei lá, macaco velho de RPG, tu vai pular em outros galhos, tá ligado? Tu vai querer explorar histórias diferentes além do arco do herói. Mas o arco do herói é aquele arroz com feijão bem temperadinho, tá ligado? Aquele arroz, feijãozinho, batata frita e bife, que ele funciona muito bem. Outra forma de equilibrar é a questão de você, que nem a gente comentou aqui agora, não só o imparável, mas você colocar uma condição de dano, porque um ponto de fraqueza. Um exemplo nítido nisso, trazendo pra Deadlands, é o Stone. Cara, o Stone ele só morre de um jeito. Se ele levar um balaço da mesma arma ou com as mesmas balas quando mataram ele. Se não for isso, ele não morre. Ele não morre, ele fica no máximo abalado. Ou então tem que ser com as armas dele. Você estourou uma bomba nuclear na cara dele. Ele vai ficar abalado. Só. É o vampiro, né? De muitas histórias, que só leva dano com estaca no coração. O resto vai deixar no Savage Worlds. O próprio Superman. O Superman só toma dano mágico. Exatamente. Tu pode tratorar o Superman. Se ele não tá tomando dano mágico, ele vai só defletir aquilo e azar. No máximo ele vai ficar irritado, né? Exato. Só que até agora a gente falou de mecânicas e exemplos e estratégias pro vilão, o antagonista principal, não morrer rápido, né? Tudo isso aqui é pra, tipo, dar um tempinho a mais. Mas e se é uma one shot, a gente não quer usar todas essas coisas, que é um negócio mais simples, que é um encontro equilibrado, entre aspas, ali, né? Dentro do possível do Savage Worlds. Como é que a gente faria isso?
Aí eu acho que a gente reverte para a própria proposta inicial do Savage, que é o teu carta selvagem como vilão e uma quantidade de extras para cada jogador a depender do nível deles. Ele tem uma formulazinha. É só que essa formulazinha eu não acho obrigatória. Mas se é uma one shot, é uma história fechada, tu tem como fazer esse cálculo entre muitas aspas. E não só isso. O mestre, ele tem um bene para cada jogador. Primeiro ponto. Ele tem um bene para cada jogador em mesa. E cada carta selvagem dele tem 2 benes. Então vamos lá. Estamos falando de uma mesa de 4 pessoas. Beleza. Só aí o narrador já tem 4 benes. Ou carta selvagem dele já tem mais 2. Então significa que, mesmo para um extra, o extra vai rolar um golpe. Ah, não vai pegar. Não, vai sim. Eu vou rolar um bene de novo para rerolar. Ou então eu vou absorver, com um extra, eu vou absorver esse dano, né? Sem pensar em muitas firulas assim, utilizando-se das mesmas traquitanas que os jogadores têm. Cara, narrador tem bene a dar com pau. Exato. Pra absorver, né? Pra absorver, pra ganhar mais ponto de poder. Pra dar impulso na rolagem. Rerolar dano, rerolar atributo. Uma porrada de coisa. O que vale pro jogador, é uma coisa que muito narrador esquece. O que vale pro jogador, vale pro mestre. E é por isso que eu acho muito importante sempre colocar na mesa, logo na primeira sessão, quais são as regras situacionais que elas estão em jogo. E aí é literalmente isso. As mesmas armas que o jogador tem, tu tem contra o jogador. Sim. E assim, diz... né? O livro de Pathfinder, ele dá umas regras bem gerais e abrangentes, não tem fórmula, não tem número igual os livros de D20, né? Mas basicamente fala assim, os encontros, na maioria dos casos, tem carta selvagem e vários extras, em média 3 por personagem jogador. E aí ele não diz números de resistência, de aparar e coisas e tal, mas fala que para você considerar o dano médio ali do grupo e botar a resistência um pouco menor do que o dano máximo daquele grupo, sem contar a explosão. Por exemplo, se o dano é 2d8 em média ali de todo mundo, então dá o quê? 16? Você bota, se você quiser que seja difícil, você bota um 14 ali. 14, 13, 15... Você bota um pouco abaixo sem contar a explosão se você quer que o encontro dure um pouquinho mais. Se você quer que seja mais rápido, menos 10, 9. Mais difícil, mais pra cima. Mas isso, assim, é bem abrangente. E é sempre lembrar exatamente isso. Você, você está criando suas fichas de NPC, você não é obrigado a seguir perfeitamente as regras de criação de personagem. Se teu grupo tá rolando mais, tá rolando muito bem... E tudo bem, você pode sempre querer, se for uma campanha principalmente, se são jogadores mais experientes principalmente, você pode querer estimular que esses jogadores, eles voltem nos 4 episódios de manobra de combate e decorem todas aquelas manobras de combate para eles darem um show distantes na mesa de vocês. Você pode querer isso. Mas se você não quer, tu pode só diminuir o aparar, tu pode só diminuir a resistência ou aumentar. Depende muito de como eles estão jogando e como tá sendo os dados, porque a gente volta naquilo que eu disse lá no começo. Tu pode tentar fazer o equilíbrio que for. Às vezes os teus jogadores vão rolar falha crítica atrás de falha crítica. E todo o tempo que você gastou quebrando a tua cabeça para criar um combate equilibrado vai pela janela. É muito melhor você ter as ferramentas para adaptar esse combate na hora que ele tá rolando, do que você tentar planejar, tipo, com muita antecedência, uma coisa que depende muito de sorte nos dados. Exatamente, porque no Savage tem a explosão, então a imprevisibilidade é bem maior do que nos outros sistemas. Fora que tem o dado selvagem, o que aumenta a probabilidade, e tem bênus para rerolar, caso não esteja satisfeito. Então os jogadores, os personagens, são muito mais capazes que em outros sistemas. Tem muito mais chances de serem bem-sucedidos. Eles são os protagonistas. E tem cartas de aventura também nisso tudo, né? Ou seja, a imprevisibilidade, ela é muito ampla pro narrador em Savage.
A imprevisibilidade é o Savage. Uma outra coisa que eu gosto de colocar para trazer um certo equilíbrio, que vai muito dessa situação de depende de como está o ritmo da mesa, se eles estão rolando, se os jogadores ou o mestre está rolando bem ou não. Cara, segunda forma, mete Dark Souls aí, manda o Dark Souls. Cara, o boss tem uma segunda forma. Acabou. That's Exato. Isso é bom, isso é bom. final form. Exato, tipo, é a situação do beleza, matamos aqui o Drácula. Irmão, começa a tocar uma música, começa a tocar uma música em latim, começa a tocar uma música clássica, a letra tá em latim e a barra enche de novo. Eu acho curioso você trazer isso, porque literalmente ontem eu estava mostrando para alguns amigos meus o combate do Sephiroth em Kingdom Hearts. Tem outras duas coisas. Uma é que você pode adicionar outras dificuldades no encontro, não só extras e mais vilões, né? Por exemplo, numa caverna você tá lá lutando, mas a caverna tá desabando, o vulcão vai entrar em erupção, a bomba vai explodir, o ritual vai terminar, os reféns vão morrer. Você pode botar uma infinidade de outras complicações ali naquele encontro que vai requerer a atenção dos personagens e não necessariamente todas as energias deles vão ser pra bater nos NPCs, nos extras. Sim. E nos cartas selvagens. Ele tem que lidar com outras coisas. Exato. E essa ideia de você colocar condições no cenário, né? Tipo, cara, tem que desarmar uma bomba, todo mundo tem que puxar a alavanca ao mesmo tempo. Enfim, colocar condições que faça com que o foco não fique só no boss. Ou então que, enquanto essa pista no campo não tá sendo resolvida, o boss ele vai ser imparável. Imparável tem quatro cristais mágicos que tem que ser quebrado antes de dar dano no boss, por exemplo. Exato. E não tô falando de imparável que nem a vantagem, não. Tô falando de imparável de, cara, não adianta nem atacar. Agora, um ponto aqui. A gente tá, mais uma vez, a gente tá falando de nivelar por cima, né? De, tipo, dar formas de você como narrador na sua aventura, fazer com que o seu Big Boys, ou que o encontro ali não acabe tão rápido, que eu acho que esse é um dos maiores medos dos narradores de Savage Worlds. Eu não quero que acabe tão rápido. Agora, tem a preocupação também de não fazer fácil demais, né? Não deixar, tipo, eu quero que esse aqui seja só um encontrozinho ali no meio da floresta, antes de chegar no castelo, enfim. É só um encontro no meio do caminho. Agora, tem que saber por que você tá botando esse encontro. No D&D, mais uma vez, é para atrito, é para queimar recursos, é para queimar as magias diárias dos magos, é para queimar a ação extra do guerreiro, é para queimar poções de vida, enfim, é para gastar recursos. Essa razão não funciona no Savage Worlds. Motivos, para mim, viáveis para você botar encontros mais fáceis, né? Que você não se importe que acabe rápido, por exemplo. Primeira interação dos personagens, você quer que eles mostrem o que são capazes. Você bota um negócio simples ali. Você quer dar um gosto, né, do que vai encontrar naquele castelo mal assombrado. Então você já bota umas criaturas antes ali para saber o que é que espera lá dentro. Complementar a própria história, porque não faz sentido você chegar no grande vilão sem você passar por, 3 hordas diferentes de minions antes. Exato, né? Por exemplo, você vai chegar na base do general lá e tem várias linhas de exército para encontrar. Se você tá preocupado com o balanceamento, eu não quero que seja muito forte para não matar eles, porque o objetivo é no castelo. Faz encontros rápidos. Você não precisa equilibrar. Você nem faz estatística pros personagens. Você só fala, vocês encontraram a primeira horda de orc ali, vamos ver como é que vocês passaram. Joga aí um encontro rápido. Tá. Umas sequências de encontros rápidos que vai aumentando a dificuldade também. Porque se você tá com medo dos personagens morrerem nesse primeiro encontro na horda, o encontro rápido ou a tarefa dramática, mas nesse caso encontro rápido, é um perigo controlado. Porque se falhar, é um ferimento. Você não vai levar... Se for falha crítica, é 1d4 ferimentos. Então, assim, só com muito azar, falha crítica e rolar um 4 no d4, que o personagem vai ficar incapacitado. Mas, fora isso, é um perigo muito mais controlado do que um combate se você não quer que seus personagens morram. E mesmo se você já iniciou um encontro que ele não foi feito como um encontro rápido, ele não foi planejado como um encontro rápido, e ele tá sendo mais difícil para os seus jogadores do que o que você tinha planejado,
você ainda tem uma série de coisas que você pode fazer para facilitar esse encontro para eles. Você pode sempre colocar condição de tipo... Condições, sempre. Condições no geral. É tipo, acontece alguma coisa e esses personagens, por exemplo, eles têm... vamos supor que o vilão seja um grande vampiro e você tá lidando com uma horda de ghouls, que era pra ser um ataque mais fácil, um combate mais fácil, um encontro mais fácil, mas não tá sendo. Então, de alguma forma, você sugere, ou os jogadores mesmo podem tentar trazer isso, de que essas criaturas, elas têm muita sensibilidade à luz. Então, eles podem fazer uma condição que ela seja permanente durante aquele combate, que ela vá render penalidades para os inimigos durante toda a duração daquele encontro. Coisas desse tipo. Você tem sempre essa facilidade de penalizar os teus próprios NPCs se você acha que tá demorando mais do que deveria. Ou de bonificar os teus jogadores por ações e atitudes que sejam interessantes. Então, de volta àquilo que eu falei. Não dá pra você tentar antecipar o planejamento de uma mesa de Savage, porque vai depender muito do teu improviso e do teu feeling na hora. Exatamente. E isso que você falou aí, tem também a estratégia de tipo, eu não queria que fosse muito difícil. Se você não quer fazer encontro rápido e você quer mesmo assim pro combate, eu às vezes me faço de idiota e faço ações não ótimas com os personagens. O arqueiro vai sair correndo e vai querer dar uma facada em alguém. Tipo, Exato. É uma ação idiota, mas ele tá com raiva, acabou as flechas dele. Ele vai ter que vir dar uma adagada. Então, você pode fazer ações idiotas com os personagens também, para que fique um pouquinho mais fácil, né? Não precisa ser totalmente otimizado. Afinal, se num filme de terror os protagonistas podem subir a escada, né? Porque os seus NPCs não podem tomar decisões idiotas. Exato. Exato. Eu acho que vale ressaltar dentro disso tudo, tudo isso que a gente tá comentando aqui de uma forma bem sucinta, para quem quiser ver mais a fundo, Guia do Mestre e Criador de Mundos de Savage Worlds, da página 37 à página 44, você tem textos falando sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Outras coisas vão estar realmente no guia base, né? Mas ele traz toda uma ideia de como nivelar os poderes, né? Que em Savage Worlds, não somente para combates, mas também para outras situações. Armadilhas, terrenos e afim. Tudo isso é bem melhor explicado do que nessa pitacaria que a gente tá tendo aqui no Guia e Criador de Mundos. Sim. Também o livro de Savage Pathfinder tem menos de uma página, que é na seção de narrar, né, de Game Mastering, que ele fala sobre encontros e inimigos. No PDF em inglês, a partir da página 34, página 34 e 234, 235 do PDF em inglês, ele dá uma pequena guia ali, bem amplo, bem abstrato, mas que pode dar um direcionamento. Bem generalista, como Savage. Exato. E tem mais uma coisa, que é basicamente como eu narro Savage Worlds geralmente. Se eu estou em dúvida, eu faço ficar mais difícil. Se eu não sei, isso aqui tá fácil, tá difícil, claro que se for um encontro relevante, né? Como a gente deu exemplo aqui, se for só do meio do caminho, eu faço encontro rápido porque não é interessante. Mas se vai ser o encontro daquela sessão do dia, eu geralmente nivelo pra cima, pra deixar mais difícil, dou mais bênus durante a sessão, porque eu sei que vai precisar, porque é difícil, e digo sim pra mais coisas criativas que os personagens querem fazer, que os jogadores propõem. Então, tem uma lagoa de lava no meio dessa floresta. Acho que é muito exagerado, né? Mas eu digo, sim, me dê um bene que tem. Ou tem um barril de pólvora dentro dessa caverna. Tem. Então, posso tentar fazer isso, isso e aquilo. Pode. Recompensar a criatividade. Exatamente, eu recompenso a criatividade porque eu sei que o encontro é difícil e vai precisar de coisas alternativas ali para resolver. Então, o que eu geralmente faço é boto nivelo pra cima, dou mais bênus durante o jogo e permito mais coisas. Digo sim pra mais coisas durante tentando resolver aquele problema ali. Justiça.
Algumas considerações finais de vocês? Esqueçam o equilíbrio, vivam o rápido, divertido e furioso. É isso. Savage é isso. Savage Worlds é uma caixa de ferramentas que tá aí pra te ajudar a improvisar. E quanto mais você improvisa e menos você planeja, menos frustrado você vai ser como narrador. Entra pro clubinho do Eu Narro com 12% de um plano e eu garanto que vocês vão se divertir. Exatamente. E se você tá na dúvida, você começou a narrar a Savage agora, pega umas aventuras prontas. Elas não são perfeitamente balanceadas, mas é um bom... já lhe dá a noção inicial ali dos números, da quantidade e tal. Já serve de um bom parâmetro para você ir aprendendo. Você vai sentir o que é o esperado. Você vai perceber que o esperado nunca acontece como esperado em mesa. Você vai desapegar da ilusão de controle. Você Exato. vai abraçar o caos e você vai ter um embasamento depois de algumas mesas para entender e ter uma expectativa do que te espera. E aí você improvisa. É isso. É muito mais sentimento do que racionalidade. Exato. Dentro dessa parte de aventuras prontas, minhas recomendações são, no caso de Deadlands, que eu acho que é o melhor cenário para você introduzir sobre o que... a loucura que vai ser Savage Worlds, você tem por Deadlands. É pegar a aventura que vem no compêndio, que é o Devorador de Cavalos, The Horse Eater. É uma boa aventura introdutória. Savage Pathfinder, A Última Esperança, vem junto com o kitzinho do mestre na Retropunk, que tá traduzido já. Weird Wars 2, apesar de não ser traduzido para o Suede, tem muita aventura boa e é fácil de fazer a conversão. No site da Retropunk você tem 3 aventuras gratuitas de Weird Wars. Então assim, nesse apanhado de coisas, você já consegue ter uma noção das possibilidades de cada cenário, né? O quão doido vai ser no Velho Oeste, o quão doido vai ser no medieval e o quão doido vai ser num contemporâneo, que é a Segunda Guerra Mundial. Onde esses 3 cenários em si, apesar de se conversarem, cada um tem a sua dificuldade. Cada um vai ser... É muito mais fácil você lidar com as aventuras de Deadlands e de Weird Wars, porque é tudo na base da bala, ou seja, a dificuldade é 4, do que num medieval, onde a dificuldade geralmente é o aparar do cara. Fato completo, isso aí. É um ponto muito relevante. Acho fascinante que o Ítalo já trouxe até as recomendações de aventuras, então assim, se joguem, caras. Acho que dá pra ter uma noção de como Savage, e principalmente a gente, né, porque é um episódio, a gente traz regra, a gente traz embasamento, e aí depois disso a pitacaria tá liberada. Essa é a essência do Savage Cast. Eu acho que deu pra ter uma ideia de como a gente lida com essas coisas. A gente gostaria muito de saber como vocês lidam com equilíbrio de encontros, de combates. Então, deixem suas opiniões, as suas pitacarias. Os links de onde você pode encontrar a gente estão todos na descrição. Vocês podem encontrar a gente principalmente no Instagram e no Discord. Vocês também vão achar link lá no Linktree. E é isso. Tem seus tchauz, galeras. Agora que você já balançou meus dados, pode rolar. Tomara que eles explodam. É isso, gente. Aqui ficou mais um papo bem divertido. E nos vemos nos próximos episódios. Um beijo selvagem pra todos.